Bom, hoje eu vou falar sobre a educação, a importância da educação na pandemia. O tempo é curto, não é extenso, então tem que resumir o máximo possível o que é que está acontecendo. Bom, o coronavírus foi descoberto lá na China no dia 30 a dia 31 de dezembro de 2019 e teve a sua primeira morte poucos dias depois. E ele desde então vem dando crescimento que a gente chama de exponencial, que é basicamente o que? Uma pessoa contamina duas, e essas duas contaminam quatro, e de 4 vai para 16 e assim por diante. E o que é que vem agravando isso? O que vem agravando isso é a falta de informação, a precariedade no sistema da educação, que já vinha desde antes, e também a crise política já existente no nosso país, que tem prova nisso. Até hoje tem 60 dias já que a gente está sem ministro da Saúde e sem ministro da Educação. Isso é um grande problema no caso geral que o mundo está passando agora. E também a diferença dessa pandemia para as outras, que já estiveram antes, como a gripe espanhola, é que essa uniu esses fatores agravantes, nesse caso do Brasil, como a crise política, a crise cultural, a crise econômica e a crise sanitária. O que agravou muito, tomou proporções drásticas, essa pandemia do coronavírus. E voltando para a educação, a desinformação ela causa a formação de fake news, que são notícias falsas, que são disseminadas pelas redes, tanto pela televisão como pelas mídias sociais, e falam de possíveis vacinas, possíveis prevenções que não existem ainda, pois por se tratar de um vírus dificulta muito os estudos para a produção da mesma. E isso causa grande dificuldade na hora de tratar com a população, principalmente na hora de falar sobre a prevenção e sobre a quarentena, que já iniciou-se, já tem cerca de 4 meses, que a gente está de 4 a 5 meses dentro de casa. Só que ainda muitas pessoas elas estão naquela deixa de sem saber se é para realmente ficar em casa, se é um problema sério ou não, justamente por conta dessa desinformação. Os leitos do UTI também estão totalmente ocupados. Em algumas áreas chega até 100% de ocupação, ou seja, zero vagas para novos casos de coronavírus. E o que a gente pode fazer isso? O governo ele tem que tomar as rédeas disso para poder ajudar, auxiliar a população já alienada, já com pouca informação desde os séculos anteriores, a poder tratar dessa doença como algo sério e obedecer à quarentena e também às sanções impostas pela Organização Mundial da Saúde de isolamento social. E é basicamente isso. A gente tem que organizar mutirões assim, pelas redes sociais, para poder disseminar notícias verdadeiras e acabar assim então com as chamadas fake news, para poder reduzir mais ainda a chance de proliferação de notícias falsas e potencializar o ataque contra esse novo vírus. Porque não basta só a gente falar, ele mata. Não, claro que não. A gente tem que dizer o que é que ele causa, como que ele causa essa enfermidade na pessoa e como a gente é necessário tratar. Vá para o hospital só se você estiver em caso grave, com falta de ar ou dores fortes nas vias respiratórias. Então, isso tem que ser disseminado. Quem puder, compartilha o vídeo, deixa o like e manda para as pessoas aí, para os seus professores. E é basicamente isso. Vamos espalhar informações certas, informações verídicas sobre isso, porque não é brincadeira e a gente está precisando muito do apoio de todos nessa causa contra esse novo vírus tão letal.
Olá pessoal, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E eu vim aqui para falar com vocês sobre a importância da educação na pandemia. Bom, o vírus foi descoberto entre o dia 30 e 31 de dezembro e logo após alguns dias ocorreu a primeira morte. Ele se espalha desta forma aqui. Por exemplo, há um infectado. Esse infectado vai infectar 2 pessoas. Essas 2 pessoas vão infectar mais 4 pessoas. E assim por diante. Vai infectando mais e mais. Chamam isso de exponencial, se eu não me engano. E por que esse vírus é tão perigoso? Já houve outras pandemias antigamente, mas por que ele está se agravando tanto? Uma das principais explicações plausíveis para isso é a crise política que nosso país está passando, e é meio óbvio isso. O país já estava passando por essa crise política e o vírus chegou e acabou que meio que se aproveitou, entre aspas, dessa crise política para se espalhar ainda mais. Também o fato das fake news sobre vacinas e etc. que acaba dando uma certa falsa esperança para as pessoas, e elas acabam meio que se contaminando por falta de conhecimento. E o que causa isso, a falta de conhecimento, as fake news, são as redes sociais, certo? São as redes sociais. São elas que criam as principais fake news que estão fazendo as pessoas acreditar em falsas vacinas e etc. E eu acho que, como as redes sociais acabaram meio que destruindo, entre aspas, tudo por causa das fake news, acho que se as pessoas começarem a usar redes sociais para fins certos, para ajudar, para passar mensagens verdadeiras sobre o vírus, o país poderia ter uma chance ainda melhor. Iria amenizar vários contaminados e etc. E outra coisa que pode amenizar ainda mais a contaminação dentro do país ou no mundo é a autoconscientização. Bom, cara, você tá em casa, tá, pessoas têm que sair pra casa pra comprar comida e etc, mas nem todos estão saindo apenas pra isso. Tem pessoas que estão saindo pra festas, pra curtir, pra fazer muitas coisas. Alguns estão tomando multas, sim, alguns estão sendo presos, sim, mas a maioria não, a grande maioria não está. Esse é o ponto. Se todos tiverem a autoconscientização que esse vírus é muito perigoso, eu creio que o país teria uma chance ainda melhor de combater o vírus. Bom, foi um vídeo breve, eu tentei explicar porque não estou lá nas melhores condições aqui, mas é isso, rapaziada. Valeu! Bom, o coronavírus ele surgiu na China em 2019 e chegou aqui no Brasil, acho que em março de 2020, e teve um crescimento muito comparado aos outros países. Aqui no Brasil teve um crescimento enorme. Não é à toa que acho que o Brasil, eu acho que ele está no top 3 de países com mais casos. Acho que ele tá atrás só dos Estados Unidos. Aqui o Brasil já vinha passando por diversas crises, como a econômica, a política. E quando esse corona começou a se espalhar, a desinformação prejudicou muitas pessoas, porque por causa principalmente das fake news, que tipo, tinha informação falsa, falando não sei o que lá, de vacina, não sei o que lá. O essencial para essa pandemia era a quarentena, ficar em casa. E muita gente, por falta de informação, de saber que o contágio era muito simples, só de tocar em algum lugar que aquela pessoa tocou e levar ao olho, ao nariz, ou à boca, já se contamina. Isso foi altamente prejudicial ao nosso país, porque tinha muita fake news. Falava que tinha vacina, outros já falavam outra coisa. Tinha até o presidente que no começo da pandemia era totalmente contra, eu acho que nem sei se ele está a favor, mas ele era totalmente contra como é que se fala? A ficar em casa. Ele era totalmente contra isso. Ele praticamente ligava mais para a economia.
Isso foi totalmente errado e prejudicou bastante. Também, levando em conta que nós, uma diversa troca de ministro da saúde, de ministro da educação, está prejudicando pra caceta. Também levando em conta que muitas pessoas também não têm acesso à internet para saber dessas informações. Em questão dos estudos, dos alunos do terceiro ano, nem todo mundo tem condição de ter internet em casa, ter celular. Isso também está prejudicando pra cacete as pessoas. Também em casos de a desinformação, vou falar mais um pouco sobre a desinformação, dos sintomas. Muita gente sente uma gripinha, tá só espirrando, alguma coisa simples, aí já vai no hospital. Não, isso é totalmente errado. Porque isso aí às vezes só pode ser uma gripe e você vai no hospital, em alguma unidade de saúde, e acaba se contaminando de verdade, ou então contaminando uma pessoa. Tá entendendo? Então você só é aconselhável a ir em um hospital se você tiver assim sentindo falta de ar, sentindo falta de ar. E também meu pai é médico, ele falou que também tem a questão dos jovens, que muitos jovens não estão respeitando a quarentena. E às vezes eles, por exemplo, quem é assintomático, que não demonstra nenhum sintoma, vai para um canto, anda para todo canto, mas o que é que acontece? Ele mora com sua avó, mora com seu pai, leva isso para dentro de casa. E aí o que é que acontece? Contamina seus pais, seus avós e isso e tal. Então o essencial é ficar em casa, respeitar. Falou. Bom, existem vários tipos de desafios que a educação está enfrentando nesse período de pandemia. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre a dificuldade de alguns professores de apresentar as aulas no meio digital, porque a transição para o presencial para o digital pode ser difícil para alguns, porque, apresentaram presencialmente, né, na sala de aula durante a vida toda, né, aí tem uma grande dificuldade. E também, alguns alunos não têm acesso, né, à tecnologia, à internet, para poder fazer as atividades e estudar. Isso está sendo um grande problema durante essa pandemia. E complementando, outro ponto que eu quero explanar nesse vídeo é que as instituições de ensino de todo o país, não importa sejam públicas ou particulares, mas principalmente as públicas, não estavam preparadas para essa pandemia, pois os desafios que ela teria que enfrentar por causa do isolamento social. Bom, para começar aqui, né, foram me mandadas 3 perguntas, onde eu vou respondê-las com a minha opinião. A primeira pergunta é: como é se educar em meio à pandemia? Bom, estudar na pandemia está sendo bem mais complicado, porque surgem diversos problemas. Um deles é não ter a presença de um professor para lhe auxiliar nas suas dúvidas. Outro problema também são as distrações que tiram o foco do que vai ser estudado, né? A segunda é: quais são os desafios das pessoas que educam? Bom, os professores, eles relatam, alguns, né, não todos, relatam a dificuldade de lidar com as novas. Bom, como eu havia dito antes, né, antes da memória acabar essa desgraça, os professores, eles relatam a dificuldade de lidar com as novas ferramentas tecnológicas, ou seja, o Google Classroom e o YouTube. Eu posso citar também que os professores não tiveram muito tempo para se preparar para as aulas à distância, já que a parada não era prevista. Bom, e a terceira e última é: como as pessoas podem se educar na pandemia. Bom, para começar, a gente pode utilizar ferramentas que não se podem utilizar em meio escolar. Não se pode usar.
como o smartphone, que serve como uma grande ajuda. E reservar um tempo para os estudos e definir um cronograma de estudo são ideias também muito boas e que eu considero que possa ajudar. Bem, a gente sabe que nesse período de pandemia a educação foi muito prejudicada, não somente no Brasil como no mundo inteiro, tendo que as pessoas somente fazem as práticas por meio da internet, e sabemos que a limitação das pessoas do acesso à internet é muito grande. E sabemos que a educação é uma das áreas mais prejudicadas, pois as pessoas aprendiam mais pelo, pelo presencial, pelas perguntas que faziam aos professores, por tudo isso. E a gente tem que entender que a gente está se educando e se modernizando com tudo isso. A educação é uma das áreas mais prejudicadas, hum, sendo que as pessoas precisam se adequar, principalmente os professores e os alunos. Os professores tentam se adequar fazendo aulas online, postando vídeos no YouTube para os alunos aprenderem, tirando as dúvidas quando necessário, fazendo aulas ao vivo e tudo mais. E a gente sabe que a ética está tentando também viabilizar a educação, pois a gente sabe que nesse tempo é onde surgem mais fake news, onde a pessoa em si não precisa somente se educar no modo de estudar e tudo mais, mas também se educar no modo de ser, no pensar no outro, não ficar compartilhando coisas que não têm uma procedência fixa, algo que não é real ou que não pode ser. Somente desconfiar já é um ato preciso. Sabemos que muitas coisas de errado estão acontecendo nesse tempo e temos que realmente se reeducar. E com isso, a gente termina o nosso trabalho. A gente também tem que saber que essa crise na educação também afetou outras áreas, como a educação financeira, que gerou crise no Brasil e no mundo inteiro por conta disso, e por vários outros problemas que a gente teve também no país, por também falta de educação de todas as maneiras de população, que a gente sabe que tem pessoas que não tiveram a educação precisa para saber que a gente está em um tempo de pandemia e que é para não agravar mais ela. E assim as pessoas ainda foram para as ruas fazer mutirões e tudo mais, protestos, que é surreal isso. E é isso.